Brasil, Pernambuco, século 17. Uma guerra foi travada entre holandeses protestantes que invadiram as terras brasileiras contra portugueses católicos que defendiam a colônia e com a presença de indígenas de um lado e do outro dessa briga. Esses índios potiguaras, que eram rivais, mas também parentes, trocaram cartas no ano de 1645 e elas hoje são os únicos textos conhecidos que os próprios indígenas escreveram em tupi naquela época. 6 dessas cartas foram finalmente traduzidas para o português e só agora podemos conhecer o conteúdo dessas correspondências. Olá, amigos da história! A invasão holandesa na região Nordeste colocou em lados opostos os indígenas catequizados pela Igreja Católica e aqueles que foram convertidos ao protestantismo. Agora, além da questão religiosa, os portugueses, os donos de engenho, estavam insatisfeitos por causa da cobrança de impostos e dos empréstimos que eles deviam aos banqueiros da Holanda e à Companhia das Índias Ocidentais. Em 1645, Maurício de Nassau já havia ido embora do Brasil no ano anterior. E era ele que ainda conseguia segurar as pontas por aqui, controlar um pouco as tensões na região. Mas mal ele partiu e já começava a insurreição pernambucana, num conflito que duraria 9 anos. Ainda no início desse período, alguns índios do lado português escreveram cartas para os seus parentes que estavam lutando junto com os holandeses, pedindo que eles voltassem e se unissem aos católicos, dizendo que a religião protestante era pecaminosa, que aquilo era a mesma coisa de estar com o diabo e que se eles não largassem os holandeses, acabariam sendo mortos pelos portugueses. Um líder indígena famoso nesse período, que era aliado de Portugal, foi Felipe Camarão, batizado assim depois, mas nascido com o nome de Potiguaçu. Tornou-se militar de nacionalidade portuguesa e de naturalidade brasileira, a serviço do Império Português. Foi um dos heróis da Batalha dos Guararapes, episódio decisivo da insurreição pernambucana. Numa das cartas dele, o Camarão lamentava a perda das tradições dos indígenas com a chegada dos invasores e dizia: nossas antigas terras, nossos velhos ritos, nossos parentes paraibanos, os de Cupaguaó, os de Uruburema, os de Jareroí, os de Guiratiamim, todos os antigos filhos dos habitantes da Caatinga, tudo e todos estão sob as leis dos insensatos holandeses, assim como seu corpo e sua alma também estão. Camarão escreveu aos parentes Pedro Puti e Antônio Paraupeba, ou Paraupaba, que eram caciques e indígenas protestantes, alertando que eles não seriam poupados se continuassem do lado holandês. Não pensem que se poupa a vida dos potiguaras, da gente nossa, por esses terem sido feitos chefes. Não pensem que os holandeses livram vocês de nós. Somente a vida deles é poupada, disse Felipe Camarão em carta escrita para o líder indígena Pedro Poti. Para o outro parente, Felipe Camarão escreveu que se considerava um pai e lamentaria muito se ele fosse assassinado. Envio-lhe estas minhas palavras, estando como seu verdadeiro pai na verdade. Será que isto é contra a sua vontade? Por quê? Estando eu como seu verdadeiro pai, não quero a sua morte sem sentido, como se você fosse aquele animal que não conhece a Deus. Acontece que esses parentes do Felipe Camarão, esses caciques, haviam sido levados para a Holanda, onde moraram por uns anos e foram convertidos lá, além de ganharem títulos e cargos militares e aprenderem a língua holandesa para servirem de intérpretes. Foram personagens importantes no sucesso da invasão da Holanda no Nordeste, principalmente em Pernambuco, onde os holandeses permaneceram por 24 anos, desde 1630 até 1654. Inclusive, as 6 cartas preservadas com outros documentos dessa época estão guardadas na Biblioteca Real de Haia, na Holanda. E, diferente dos holandeses, os portugueses não preservaram as cartas dos indígenas, com as respostas para o Felipe Camarão. Mas um pastor holandês fez um resumo da resposta enviada e que chegou até os historiadores.
O cacique Poti teria respondido que não havia motivo para apoiar os portugueses, já que eles só fizeram mal para o seu povo, escravizaram e praticaram violência contra os potiguaras. Nessa luta entre índios cristianizados liderados por Camarão contra o domínio holandês e aqueles insatisfeitos com os portugueses que passaram para o outro lado, o trecho de uma das cartas chama atenção. Por que faço guerra com gente de nosso sangue, se vocês são os verdadeiros habitantes desta terra? Será que falta compaixão para com a nossa gente? Perguntou Felipe Camarão, deixando transparecer aí, talvez pela primeira vez, que essa briga não era deles, dos indígenas, e sim dos europeus, dos estrangeiros, que não eram os verdadeiros donos ou os primeiros moradores daquelas terras. Em 1649, o cacique Poti, tantas vezes alertado, acabou mesmo capturado pelos portugueses e torturado várias vezes na prisão. Ele morreu alguns anos depois a bordo de um navio com destino a Portugal, onde deveria ser julgado. Todas as cartas são de 1645, a primeira é de agosto e as últimas são de outubro, todas escritas em tupi antigo, e durante séculos ninguém sabia o que elas diziam, porque o idioma tupi era apenas falado, e foram os jesuítas que criaram a representação escrita. Por isso são tão raros os documentos redigidos pelos próprios indígenas. Para se ter uma ideia, essas correspondências são estudadas desde o século XIX, passaram pelas mãos de um historiador e de um linguista, mas ninguém conseguiu decifrar completamente as 6 cartas, até que, finalmente, elas foram traduzidas por Eduardo Navarro, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, que contou com a ajuda de um dicionário de tupi, que ele mesmo publicou em 2013 para concluir essa tradução. Então, só agora, quase 380 anos depois, conseguimos saber qual foi o diálogo entre aqueles indígenas dos tempos coloniais. Da mesma forma, o professor, que tem um curso de tupi antigo pela internet, conta que desde 2001 também ensina para um grupo de indígenas potiguaras na Paraíba, que tinham deixado de falar a língua e hoje buscam uma afirmação da própria identidade aprendendo o idioma. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixa um like e considere se inscrever também para acompanhar as novidades do canal. E até a próxima com uma história a mais.